E aí, pessoal, vou seguir aqui o meu compromisso público de aparecer um pouquinho mais, de produzir um pouquinho mais de conteúdo, que eu tinha parado. E hoje vai ser bem especial. A gente está assim, informal, porque hoje eu vou sentar com o meu sócio, o meu irmão, uma pessoa que eu considero muito e que me ajudou a chegar até aqui, que a gente construiu isso junto. Estou falando do William Inácio, a gente está desde 2020 juntos, né? Isso aí. Vou pedir para você se apresentar, tem muita gente que ainda não te conhece. Legal, Murilo. Primeiro, obrigado, porque parece que é uma participação diferente do que a gente constrói no dia a dia e muitos realmente não conhecem o que a gente tem como trabalho principal e também o que acontece nos bastidores. Eu sou o William Inácio, sou sócio do escritório, acompanho toda a trajetória do Murilo antes mesmo de ingressar no escritório. É o meu amigo, meu irmão, meu mentor e é uma honra poder dividir a mesa aqui e bater esse papo legal hoje. É legal, Will. E me conta um pouquinho para o pessoal te conhecer. Fala um pouquinho qual é a sua origem, de onde você começou a trabalhar, como é que você caiu nesse mundo de condomínio, quando é que você decidiu ser advogado, quando você decidiu deixar de ser? Bom, vamos lá, história longa. História longa. E bom que a gente está em casa hoje e aí a gente vai contando exatamente toda a nossa trajetória, tudo que a gente viveu. Muitas perguntas, vamos tentar organizar elas, porque a história é longa e boa. O começo de tudo, quando eu decidi fazer direito, na verdade, foi mais uma propositura da vida. Eu sou ursulino, né, da Universidade de Santa Úrsula e lá tinha uma cadeira que eu cursava que era de turismo. E eu não pretendia em nenhum momento dar sequência naquilo, mas ou era isso ou não ter uma graduação, que foi conseguida com muito suor, porque eu fazia parte de um projeto social que me chancelou e que me deu a possibilidade de entrar para a universidade. E aí o que aconteceu? Tinha uma matéria de direito empresarial, e aí a gente estava decidido a trancar, e aí a professora falou, a gente não tranca, tem uma possibilidade, aí tenta fazer ou direito ou ADM. Eu falei, pô, ADM eu não vou fazer. E curiosamente, aí fica um spoiler, né? Porque tudo levou para um lugar, mas às vezes os fins justificam os meios. E aí fiz a transição para o direito, comecei, me apaixonei, gostei, mas de longe, acho que eu ouso dizer que eu nem imaginava que ia ter, que sabia que existia direito condominial, né, naquela época. E a partir daí eu fui cursando, no meio disso tudo veio o meu maior presente, que foi a ISES, ainda graduando, e ao longo desse período eu fui tentando me alocar no mercado, estagiando e vivendo. E, encurtando a boa história, nos últimos projetos que eu participei foi exatamente uma empresa de cobrança que me abriu as portas, são pessoas que eu tenho muita gratidão também, me abriram as portas e ali eu aprendi grande parte de como fazer funcionar e aí eu entendi que o coração de um condomínio ele está no bolso e a cobrança nada mais é quem é que mais injeta a grana ali. E aí, a partir desse momento, foi onde a gente se conheceu e a gente construiu muita coisa legal daquela época para cá. E foi muito legal o que o William falou agora. Ele trabalhava numa empresa de cobrança. Eu era um advogado autônomo. Tinha um escritório de advocacia há alguns anos, mas eu fazia advocacia clássica. E o William era um advogado formado, mas trabalhava numa empresa de cobrança. Dado certo momento, o William virou o meu cliente. Por quê? Porque eu não tinha um setor de cobrança, eu não fazia esse serviço e ele fazia muito bem lá. E eu ficava observando tal. Algumas pessoas me pediam para fazer esse serviço, eu sempre recusava, porque eu falava, não vou fazer uma coisa que eu não domino. E eu perdi alguns clientes por conta disso. Até que eu não me esqueço mais, eu fiz uma assembleia muito complexa, muito difícil no condomínio no Recreio. E quando eu estava saindo, meu telefone tocou, era o William. E aí eu falei, cara, ele vai reclamar de alguma coisa. O povo fez alguma coisa errada, o cliente está insatisfeito, e aí, de repente, o William vira para mim e fala, olha, eu estou saindo aqui da empresa onde eu trabalhava, na parte da cobrança, se tiver uma oportunidade para mim. E a minha resposta foi, você pode me encontrar em 40 minutos? Sentamos juntos, eu falei, eu não tenho nada para te oferecer, eu não tenho trabalho, eu não tenho grana, eu não tenho metodologia, eu preciso implantar um setor de cobrança. Se der certo, você está junto comigo, a gente fica bem. Se não der, a gente chora junto. E a partir dali a gente começou a fazer a cobrança extrajudicial, pegou um primeiro condomínio que foi um case danado, que em 6 meses a gente botou 1 milhão para dentro.
E a partir dali nós fomos começando a ser muito reconhecidos no mercado, o pessoal começou a nos conhecer muito. Isso foi no ano de 2018, até que no ano de 2020 eu desfiz a minha antiga sociedade, fiz um convite para ele, se ele queria ser meu sócio, ele topou, a gente começou meio que do zero de novo, né? Pelo menos da metade do que já estava, e construímos hoje, que é muito mais do que o dobro do que já tinha, né? Naquela época, essa história nossa é muito bacana nesse sentido. Com aquele case inicial, a gente se tornou referência para muitos síndicos. Só que nós formamos a sociedade em 2020. E um mês depois estourou a pandemia da Covid-19. E aí foi a nossa virada de chave. Foi ali que nós tivemos uma sacada de pedir para as pessoas acompanharem os boletins epidemiológicos da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ninguém sabia o que podia e o que não podia fazer na cidade. A gente acompanhava, sabia que saía todas as quintas. Nós éramos os primeiros. Quinta, 5 horas da tarde, todos os síndicos clientes e todos os não clientes recebiam um parecer jurídico nosso via WhatsApp, falando o que ele podia e o que ele não podia fazer no condomínio. Quando a gente viu o nosso conteúdo de parecer, acabou viralizando, e aí daí para frente é história. Até esse momento nós não tínhamos metodologia. William, me conta hoje, assim, o que você entende da cobrança, o que você me diz de metodologia eficaz, o que você acha que vai funcionar daqui por diante? Perfeito, Murilo. Metodologia, eu acho que não dá para fazer, eu brinco, eu sou um novo velho, eu tenho alguns ditados que acabam fazendo todo sentido, e um deles cabe totalmente para isso. Não dá para fazer tijolo sem barro, não dá para você ter a noção de onde você quer chegar, sem saber aonde está, sem ter um método específico de como liga, como cobra, como fala, com quem fala e da maneira que fala. E eu não posso tratar todos dentro de um único pote. Então, acho que o grande diferencial e algo que eu posso atribuir a grande parte do sucesso, tanto do começo e o que ainda a gente vai, né? Porque os track records, eles são conosco agora. Então, a gente já quebrou muito, a gente já virou referência no mercado da Barra, Recreio, e expandindo, né? A gente tem operações fora do Rio de Janeiro que também envolvem a cobrança e recuperação, que falam por si só. Mas a gente tem a versatilidade, mas sem perder um método fiel de como a gente trata as pessoas e os seus respectivos casos, que são muito peculiares. A gente trata de condomínios que são condomínios clube, trata de condomínios que são apenas um bloco. A gente trata de clientes e devedores, vou chamá-los assim, que já ultrapassaram a barreira de seus 500 mil de dívida única, eles, mas também tivemos uns que devem 1.000 ou até menos. O que você está me dizendo tem que gostar de gente, né? Tem que gostar de gente, Murilo, inegavelmente, e gostar e entender sobretudo, porque às vezes a gente gosta, mas não está tão disposto a ouvir. Eu acho que a escutatória nesse ponto fala tão alto quanto a oratória. Né? E tem uma coisa, e eu sou grato dos mínimos detalhes das coisas que você faz, e acho que a gente tem esse casamento fluido por conta de ter o ouvido atento. Às vezes a gente tem uma ruga, escuta um negócio, mas depois é o remédio amargo, mas é o que faz bem. E eu me lembro de uma vez que você me deu um livro, que é o Método Disney de Encantar, se eu não estiver enganado no nome. Mesmo. E ali foi muito bom, porque tinha muita coisa que a gente implementava e pôde olhar e ver que aquilo está dentro de um livro. Que, pô... Foi como eu convenci as pessoas de fazerem, porque enquanto eles achavam que era maluquice da minha cabeça, preciosismo, capricho exagerado, ninguém queria fazer. Quando viu e estava num livro, e depois, né, mais adiante, quando a gente começou a profissionalizar muito o escritório, que a gente começou a contratar consultorias, hoje a gente trabalha tem uma consultoria financeira, hoje a gente tem uma consultoria de dados que analisa quantos processos a gente tem em cada vara, qual o tempo médio do processo, quantas favoráveis tem, quantas desfavoráveis, a gente faz uma volumetria, faz jurimetria, que é analisar as decisões judiciais ao longo do país inteiro. Então, eu brinco que quando a gente entra para jogar, a gente entra para jogar e fazer o gol. Óbvio que não somos invictos, acontece, judiciário é a pretensão resistida, mas a gente tem metodologia, e isso é bem interessante.
William, e conta para mim, como é que hoje o seu time faz? Como é que você cobra hoje que o seu time atue? O que você exige deles? Legal. E tem tudo a ver com o que você falou em relação à metodologia e o que está contido na metodologia, que são os sistemas que nos assessoram. Então, realmente, a gente tem, além de todos esses que você falou, a gente tem um sistema que é a nossa régua de cobrança, porque tão importante quanto cobrar é controlar. Eu tenho um histórico. Eu não posso, e com certeza a galera que está nos assistindo, se você já ficou devendo uma CA, uma Renner ou o que for, é muito ruim você receber aquela cobrança, explicar o motivo de você não ter conseguido pagar e depois alguém te ligar e te perguntar a mesma coisa. É igual aquela cena da Judite da TIM, cara. Mas eu já expliquei para o atendente anterior, cara. Pô, me ajuda aí. É só... O dado que eu já te passei, você já tem. Então, a gente tem esse cuidado de ponta a ponta, registrar tudo que foi tratado com aquele cliente devedor. Então, é parte do método e está contido dentro de um dos nossos sistemas. Então, o sistema que a gente tem principal nos assessora com isso, os outros que são paralelos, porque a gente consegue entender de ponta a ponta a jornada desse cliente. Porque não é porque ele é um devedor que ele tem que ser maltratado, que ele tem que ser ridicularizado. Acho que isso é uma das coisas que fizeram. Quem já acompanhou também um dos nossos reels, a gente falando que tiveram devedores que se tornaram clientes. Foram alguns, tá? Foram alguns, muitos. A gente pode citar alguns aí que chegaram e falaram, cara, eu brigava com você, mas você me convenceu. E que desde pequenos que trouxeram caso de juizado a que trouxeram as suas empresas. Falaram, cara, toma aqui, toma conta. Vocês fazem isso muito bem. Então, respondendo a tua pergunta, Murilo, o que a gente tem de especial nesse ponto é estar atento ao que a gente delibera dentro. Então, a gente consegue falar com a pessoa e ter o histórico que foi tratado, e aí a gente dá performance nisso. Legal. Essa performance, como é que você exige do seu time essa performance? O que eles têm que fazer para dar certo? Para fechar um acordo, o que tem que fazer? Muito legal essa pergunta, cara. Às vezes as pessoas confundem e não enxergam a perspectiva de que cobrar uma dívida nada mais é do que você vender uma solução. Então, a gente não tem cobradores, a gente tem vendedores de solução. E foi muito difícil, muito resistido em determinado ponto. Nossa equipe já teve diversas formatações de pessoa, mas hoje eu acredito que ela tem uma formatação muito mais equilibrada e de pessoas que entenderam isso. Então, as pessoas conseguem fazer o convencimento da pessoa de que ela não está evitando um prejuízo. Você vai ser judicializado, você vai ter uma execução, você vai ser penhorado, você vai perder seu imóvel. Não. É uma solução de evitar com que isso tudo aconteça. Então, o pessoal tem... Lembra quando eu falei de entender a perspicácia de cada um? Eu não posso, eu tenho que cobrar da maneira os desiguais de modo desigual. Então, é levar a solução mais importante para aquela pessoa naquele momento. Eu não posso chegar para uma pessoa que eu sei que ela tem a capacidade de pagar à vista, eu vou oferecer 10, 12 vezes. E o mais importante, Murilo, a gente tem do lado um devedor que vira o cliente ou a pessoa quem resolve para ter a tua unidade adimplente, mas quem é o nosso cliente efetivamente é o condomínio, cara. É o condomínio que tem que estar com a vida financeira em dia. Então eu não posso deixar de respeitar em alguns momentos os limites que eles nos impõem. Tem condomínio que fala, olha, eu consigo ter uma flexibilidade de receber isso em 12, 15, 20 vezes, que a gente nem sugere que seja assim, né? Para não ultrapassar, você síndico que está assistindo, é bom você manter isso dentro do teu exercício. Então não deixa ultrapassar para não ficar um problema para quem está te dando sequência ou para que no outro exercício você tem que se preocupar com isso. Mas também tem condomínios que pedem, não, vai na forma do CPC, 30% mais 6 e pouca ideia e acabou. Ou não, eu só quero à vista, porque isso aí, esse devedor me espizinhou muito e eu quero fazer com que essa pessoa entre. E é isso aí mesmo, e a gente segue. Isso foi muito legal o que você falou. A gente tem uma espinha dorsal, tá? Isso é legal a gente pontuar. A gente tem uma espinha dorsal. Qual que é? Orientação nossa, e aí a gente customiza conforme cada condomínio, cada cliente, cada síndico. 30 dias o cliente fica dentro da administração. Do 31º ao dia 89, ele fica com o time de vendedores de soluções do William, ou seja, ficam com os cobradores extrajudiciais. Quando chega no 89, é o dia que nós transformamos para a fase pré-processual. Aí a gente começa a tirar as documentações para comprovar a propriedade, RGI, quinto, sexto distribuidor, termo de entrega de chaves,
e, num último estágio, nós distribuímos a ação judicial. Então, a espinha dorsal é essa. Exatamente. O básico que dá certo é esse. Agora, de vez em quando, e você sabe muito bem disso, tem síndicos que viram e falam, não, eu quero que só cobre depois de 60 dias. Você está jogando contra o seu patrimônio, mas está fazendo um populismo. Cada um escolhe, né? Como exatamente. E principalmente em determinados períodos específicos. A gente sabe, a gente está inclusive nessa batida aí na maratona, você principalmente, é assembleia atrás de assembleia. E outra, às vezes as pessoas acham que as dívidas de condomínio, elas são tal como dívidas qualquer. Que você chega no momento, não paga, opa, quero pagar, me dá um desconto. Não, aqui não é assim. E dando até uma extensão nisso que você falou, porque isso, né, a gente não esconde, porque a gente faz muito bem o nosso feijão com arroz, e é curioso, mas a tentativa de replicar não é igual, porque o molho é o molho e a gente, modéstia à parte, tem isso. Mas a metodologia, ela envolve a metodologia e a forma, a espinha dorsal, é isso. Eu lembro que no começo, quando você falou, e éramos só eu e você, acho que a Marcele também, a gente éramos o próprio financeiro, quem cobrava, quem executava, quem distribuía, quem formava o lote, era tudo só a gente. Hoje a gente tem uma equipe muito grande, mas a espinha dorsal se manteve fiel, que é 30 dias a gente recebe, então o condomínio ele ainda tem para que ele diga para o seu condômino, olha, eu não estou te cobrando na sacanagem, eu não estou te cobrando já de cara, bateu os 30 dias, eu estou te cobrando. Não, o condomínio a gente orienta, inclusive, que o condomínio faça essa cobrança administrativa. Porque depois o cara fala, mas vocês mandaram para o escritório de advocacia e sequer me deram oportunidade. Não, a gente orienta, inclusive, para que isso aconteça. Dos 30 até os 60, a gente faz forte esse movimento extrajudicial. Dos 60 para 90 até 89, como você bem falou, ali é montar o kit de documentação. E aí entra um ponto importante para o síndico que assiste, para o conselheiro, para todo mundo que vê. Por quê? Se você falha em planejar, você está planejando falhar, cara. Acabou. Não tem essa. Se você não tiver um documento correto, a tua ficha de cadastro na tua administração bem abastecida, você me faz correr o risco de distribuir a ação em face de alguém que não é a pessoa correta. E aí eu distribuo, faço uma execução, e aí quem perde é quem? O condomínio. E a culpa é de quem? Mas o advogado lá não soube fazer. Então a gente, às vezes, hoje a gente está muito mais equilibrado na relação e conseguiu educar grandes administradores nesse ponto, né? Sim. Porque antes a galera não tinha. Fala, não, o documento que eu tenho é esse aqui, escrito à mão. Eu sou capaz de dizer que nós mudamos o mercado. Quando nós começamos a advogar para condomínio, eu não conhecia um escritório especialista. Nós fomos um dos... Óbvio que não foi o primeiro, mas que só fazia isso, normalmente não tinha. Normalmente se desdobrava advogando para construtora, se desdobrava advogando para condômino, se desdobrava para a empresa administradora. Quem realmente assim falou, vou só para os síndicos, pelo menos aqui na nossa região, fomos nós. Isso aí. E o que é legal de dizer? Que a gente assume o risco junto, porque nós não cobramos um único centavo do síndico para ele fazer a recuperação extrajudicial e judicial dele. Os nossos honorários, eles são incluídos no demonstrativo de débito do devedor. E aí, se tem processo, também ocorre os honorários de sucumbência. Então, o condomínio ele recebe o valor principal, juros, multa, integral, sem qualquer desconto. A gente chama isso de cobrança custo zero. Exatamente, que é o super trunfo. Isso foi um super trunfo nosso, porque antigamente a gente se deparava com os advogados cobrando para fazer esse serviço. Cobrava às vezes até 3 vezes para fazer o mesmo serviço, que era o cara que ele era o partido fixo mensal, ele cobrava por execução e ele cobrava do próprio devedor. E outra, ainda tinha quando, né, a execução distribuída os próprios honorários. Então, para o condomínio, para justificar, ele conseguia dizer, não, mas está distribuído, mas esse valor alto aqui é porque o advogado está conduzindo. Mas sem entender qual era esse destrinchar do valor. E isso melhorou. E isso é um critério para o síndico fazer uma boa escolha de um bom escritório, inclusive, e entender o custo que ele está envolvendo. Né? Exatamente. Isso muda o jogo bastante. A gente consegue dar velocidade e consegue dar volume. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Foi um cuidado que nós tomamos de não ter um crescimento exagerado. Tem épocas que a gente simplesmente dispensa e não quer pegar novos condomínios, não quer pegar clientes. Até porque a gente sabe que se a gente cresce mais do que 25% no ano,
eu vou ter que aumentar a minha equipe em 25%. Então, eu tenho um quarto de time desculturado, que não tem a cultura nossa aqui de entregar na hora, de responder na hora, que sequer tinha visto na vida um livro, um manual de conduta dentro de um escritório de advocacia. Então, eu não posso crescer mais do que 25% sob pena de quebrar, né? Tem isso. E uma das formas da gente evitar isso, por incrível que pareça, é botando dinheiro no bolso do próprio condomínio que nos contrata, porque a gente tem que dar vazão. Quanto mais eu evito que processo entre fazendo acordo e mais eu termino processos, menos eu incho a minha máquina de trabalho, menos eu preciso contratar gente. Exato. Isso é a fórmula, uma das coisas que a gente faz, né? Então, uma métrica, a gente tenta encerrar a mesma coisa que entra, tá? E, se possível, mais. Então, nós temos duas métricas. Uma delas é encerrar mais processos ou igual ao que a gente recebe, ou seja, se eu recebi 100 execuções, 100 devedores para cobrar, eu preciso ter recebido o valor de 100 devedores, isso é uma das métricas de performance do nosso time, e nós damos por aspas satisfeitos no condomínio quando nós conseguimos entregar o seguinte resultado: eu te devolvo em recuperação de inadimplência a mesma coisa que você gera. Isso, aí a gente atingiu o nosso objetivo. E ontem mesmo, analisando uma das apresentações que foram montadas para as assembleias, inclusive para a assembleia de sábado agora, eu notei que a gente recuperou. Isso é uma coisa que pouca gente apresenta também. 260 mil reais a mais do que no ano anterior, que já tinha sido 400 mil. Então, a gente recuperou para aquele condomínio 660 mil sozinho. Nós diminuímos de 77 unidades para 16 devedoras. O condomínio saiu de uma taxa de inadimplência de 12% e caiu para 4%. Isso é bom, Murilo, porque revela que esses condomínios, algumas pessoas não sabem, mas eles têm uma previsão orçamentária que beira sei lá, vamos falar daqui de onde a gente está, mais de 1 milhão. E aí, quando você fala que você recupera quase que metade do que uma previsão orçamentária por completo, cara, Quanto você consegue mensurar quanto o seu time recuperou nos últimos 12 meses? Nos últimos 12 meses, a gente ultrapassou facilmente para os cofres dos condomínios 2 ou 3 milhas, cara. Isso, né? Nós recuperamos, e aí o custo é zero, então nós recuperamos em torno de 3 milhões de reais para os condomínios, todos juntos. Aí ultrapassaria até um pouquinho. Não, então, vamos refazer a pergunta. Quanto é que você acha que o teu time recuperou no total para todos os condomínios da nossa carteira nos últimos 12 meses? No global, Murilo, nos últimos 12 meses, eu posso te dizer que a gente tem ali, então, acho que dá para gravar uns 3,5. Pois é. Então, em 12 meses, a gente recuperou cerca de 3,5 milhões para os nossos clientes, sem cobrar um centavo deles. E outra... E nos remuneramos, cobrando só do devedor. Exatamente, né? E esse valor a gente distingue muito, né? Porque quando eu falo assim, eu poderia falar o valor que vem, o valor global envolvendo, mas a gente não tem, a gente é um escritório muito convicto no que a gente faz e não precisa dar perfumaria desnecessária nas coisas. Então, é a realidade do que é e é um valor muito vultuoso para os condomínios. E mais, o condomínio, às vezes, ele tem que, às vezes não, né? Na grande maioria, eles têm que pagar as custas processuais. E esse valor também volta. Puxa, com RGI, volta. Isso é, o que você gasta para cobrar um devedor, ele é ressarcido ao final. E eu costumo dizer, bem ressarcido, tá? Porque o débito de condomínio, as pessoas acham que é o débito mais barato, mas não é. Ele tem 2% de juros ao mês, de multa ao mês, tem 1% de juros ao mês, tem 0,5% de correção monetária, aí dá 3,5%. Onde você arruma isso? Qual é a aplicação que tem maior do que essa? E digo mais, o imóvel garante o débito, né? O imóvel garante o débito. Então, muitas vezes é conveniente para o condomínio, sim, cobrar tudo, sim, exigir, porque às vezes com essa sobra de recursos advindo dos juros, das multas, etc., ele consegue não aumentar o condomínio, ele consegue fazer obras de manutenção, de melhoria sem cota extra. Então, é aí que a gente está alinhado com o nosso cliente nesse sentido. E tão alinhado, Murilo, ainda fechando esse ponto, é um alinhamento tamanho que alguns escritórios, e aí com muita vênia eu digo isso, escritórios, sejam de advocacia ou especializados em cobrança, chega um momento que eles decidem pausar
o seu atendimento só porque existe um processo judicial em andamento. E aí é mais um diferencial nosso. A gente também prega no nosso escritório que o que faz o processo andar é um umbigo no balcão. É ir lá no cartório, bater na mesa do juiz, bater na mesa do serventuário e, né, às vezes pedir, suplicar para que o processo ande, mas dar as razões que aquele processo precisa andar, porque senão o condomínio ou pode quebrar ou pode não ter essa desenvoltura com melhorias e etc. E mais, a gente também tem a metodologia, porque a cobrança ela não acaba em si só. A gente tinha um grande compilado, e aí grande das nossas reuniões e das decisões estratégicas, de segregar um pouco isso e tratar a cobrança com a cobrança, a parte da execução com a execução, mas a execução, assim como a cobrança, ela tem toda a tua metodologia pronta. Desde a hora que a maneira do lote ser construído, da maneira que o processo chega para o advogado distribuir, conseguir o CITES, porque é tão importante, e isso é uma das coisas que muitos condomínios e síndicos não percebem. Ah, mas meu advogado me mostrou aqui que a ação está distribuída. Mas está citado. O jogo começou a relação processual? Então, e é um grande desafio. E alguns condomínios, e aí já abrindo um outro ponto, que a gente está num momento de tecnologia mais do que avançada. Chega a ser complicado explicar para alguns condomínios por que tal fulano não foi citado. Ah, mas tem o reconhecimento facial. Como é que vocês não viram? Quando foi o acesso? Quando foi que vocês foram consultar a última vez que aquela pessoa acessou a unidade? Isso é muito legal. Ó, tem duas coisas que eu vou trazer aqui. Pegando o gancho na sua fala. Boa. Tem duas coisas que eu vou trazer aqui. O devedor não está, o juízo não está conseguindo achar o devedor, não está citando e tudo mais. Cara, a gente faz um trabalho de pegar as imagens do condomínio para saber se ele está acessando, que horas está acessando. A gente chega a pegar se ele tem frequentado piscina ou não, junta isso, junto ao WhatsApp, etc. Então, são meios de formar. Vou abrir uma aqui, não sei nem se vão deixar continuar, mas eu já cheguei a orientar que o advogado fizesse a citação na pessoa do porteiro, que o porteiro recebesse. Uhum. Mesmo sem, porque não achava o condômino de jeito nenhum. O porteiro recebeu, a gente sabe que não é válida essa citação, mas quando o porteiro recebeu, não fez nada, penhorou a conta, o cara apareceu. É isso aí. Então, foi uma manobra? Foi uma manobra, não vou negar. Mas funcionou. Funciona, e eu também tenho outras aqui, não sei se também vão deixar falar, mas isso me lembra daquela frase que a gente às vezes fala até para os próprios síndicos. Fala, mas como é que vocês conseguiram? Eu falo, você pode questionar meus métodos, mas não meus resultados. Esse é um deles, por exemplo, que funciona. Então, desde pedir acesso a alguns condomínios, né, a maioria deles são condomínios de resort, eles já estão contando com esse reconhecimento facial, os acessos, os carros cadastrados. A gente tem dentro da parte processual, que é legítimo e legal, de levantar as informações daquela pessoa, buscar Detran, buscar a rede de apoio daquela pessoa. Porque às vezes a pessoa se cadastra, mas eu vi recentemente um caso nosso e de um outro condomínio também, que a pessoa era proprietária, ela alocou a unidade, mas ela se mantinha cadastrada como uma pessoa que frequentava, mas para tirar do condomínio vizinho. Então ele se camuflava porque ele tinha o acesso à rede de apoio daquela associação, ônibus, etc. Isso é muito comum aqui na Barra. E ele estava oculto, estava escondido. Quem achava? E aí você tem que estar atento, ser muito parceiro dessas associações, porque às vezes... Eu ia te perguntar isso, como é que está essa situação como é que está essa situação das associações, né? Aquela história de que eu não preciso pagar, eu só pago se eu quiser, não sou obrigado a me associar. Como está funcionando isso hoje? Tema polêmico, mas hoje em dia, na verdade, tem um ponto em que as pessoas não são obrigadas a se associar, né, indo muito superficial. Mas se você está dentro de uma estrutura que te fornece um serviço, às vezes é até difícil ver quem levante a mão para falar, não me cobre, porque esse serviço não me atende. Como é que não te atende? Você está lá passando o lixo na sua casa, você está passando o jardineiro no seu jardim. Tem alguém que te dá segurança na hora que você entra, na hora que você sai. Então, assim, e na Barra tem muito disso, né, cara? A Barra Recreio tem uma estrutura que você for analisar, tem muitas associações, né, que fecham as ruas. A gente recentemente, e aproveitando o gancho seu, a gente recentemente teve um pleito de um grupo de condomínios que era para que as ruas de determinado ponto a ponto fossem fechadas para que eles tivessem maior segurança.
E aí, você muito bem com os acessos que tem aqui de relacionamento, a gente fez uma reunião boa na subprefeitura da Barra e aí a gente entendeu alguns outros pontos. Por exemplo, não é só levantar a mão e pedir, não, porque eu tenho o condomínio aqui, tenho o meu vizinho, fecha a rua aqui, sobe uma guarita. Não, tem todo um fluxo de inteligência da prefeitura que se você desemboca o trânsito ali, você fecha aquela artéria, né? Então, poderia nascer uma associação ali? Fechando a rua, não. Mas vocês podem se associar. Vocês podem se associar. Né? Essa questão da associação é interessante a gente dizer, porque foi uma polêmica muito grande, né? Uma decisão que teve no sentido de que ninguém é obrigado a se associar, etc. No entanto, e aí essa é a mágica, né? Você está atento aos detalhes. No entanto, se você não conseguir distinguir a indivisibilidade dos serviços prestados, você não pode enriquecer ilicitamente, ou seja, você não pode receber um serviço e não pagar por ele. Você comprou a sua casa ali porque você quis. Então, no caso das associações, a gente acaba tomando um caminho diferente. Enquanto nos condomínios a gente faz execução direta, nas associações a gente faz ação de cobrança, associação de moradores, né? Ação de cobrança, onde a gente prova os serviços efetivamente prestados, a gente prova ali que ele não tem como não se beneficiar daquele serviço e evita o enriquecimento sem causa. Isso é bem interessante. E hoje em dia, que tipo de ferramenta você tem? Você tem alguma ferramenta que te dá escala, que te produz documentos em escala, alguma coisa? Me fala alguma coisa sobre isso. Tenho sim. Isso tem sido mais um dos super trunfos que a gente tem. A gente é um escritório que eu tenho muito orgulho de tudo que a gente vem construindo, não só de resultados, mas da atenção que a gente tem de olhar para o mercado e estar atento à parte tecnológica e do que aquilo vai repercutir para o nosso cliente. Você falou muito bem. Eu tenho que estar atento para não me canibalizar e ter um cuidado para o próprio sucesso não ser o meu próprio algoz. Porque se eu aumento o número de clientes, necessariamente eu tenho que aumentar o número de colaboradores e eles não estão engajados, eles não estão com cultura e aí eu prejudico o meu time e aí eu sou refém de mim mesmo. Então o que a gente começou a buscar no mercado de forma muito, muito sagaz, eu gostei disso. A gente buscou ferramentas que atendem à produção em massa, em lote, de determinados documentos. Então, a gente sabe que para fazer, quando a gente monta lote, a gente tem, 100 ações para distribuir, eu preciso de braço, eu preciso de inteligência. E uma delas é uma que me dá inteligência, tirando a necessidade de ficar refém de braços e, sobretudo, tirando a necessidade de identificar possíveis erros. Porque ali eu consigo fazer uma formatação que vai me entregar um quantitativo muito grande e vai me dar celeridade, agilidade, praticidade e assertividade. Eu já vi seu time usando, me impressionou, porque eu sou quarentão já, né? Então eu vim do processo físico. E certa vez eu vi vocês distribuindo 60, vocês elaborando 60 iniciais de execução em 30 segundos. Foi só subir uma base de Excel para um determinado programa que a gente usa, que não tem necessidade de falar o nome, e esse programa, considerando a base de Excel, nome, CPF, telefone, etc., endereço, ele monta a petição individualizada de cada um e te entrega as 60 petições prontas para protocolo. E a gente sobe isso no nosso outro sistema que protocola automaticamente também. Então já teve caso a gente fazer uma conta. Espera aí, quantos minutos leva para eu fazer cada protocolo? Vale a pena contratar uma pessoa só para isso ou vale a pena pagar um sistema que faz protocolo automático? E a gente está se enveredando cada vez mais para a tecnologia, cada vez mais a tecnologia mitiga erro e a gente cresce a nossa base com pessoas que realmente querem, que realmente têm cultura. E eu queria emendar na pergunta para você, o que tem que fazer para trabalhar com você? O que você recomenda para quem está começando a trabalhar? Que tipo de pessoa você gosta no seu time? Bom, pergunta boa e difícil. Eu baseei toda a minha vida, e aí eu abro um espaço aqui para falar, acho que até um episódio antes do que você me perguntou, que eu falei como foi a minha chegada e a minha jornada ali da acadêmica. Mas antes disso, vale frisar, e você conhece a minha história, eu vim do menos zero, vamos chamar assim, eu vim da Baixada, eu nasci, na verdade, na Zona Leste de São Paulo, fui criado na Baixada Fluminense do Rio, Nova Iguaçu,
E ali eu tive que fazer das tripas coração, né? Convivi com pessoas que já não estão mais conosco, gente de todo tipo. E ali já me deu o primeiro ponto, né? Diversificar, entender que a gente é um pontinho no meio de muita coisa. E uma outra coisa que eu sempre tive no DNA, que foi servir. Aquela, né, história, quem não vive para servir, não serve para viver, parece clichê, mas é bem por aí. E hoje eu tenho no meu time, e hoje no escritório, eu vou dizer assim, acho que faz parte de um dos nossos fits culturais, ser formatado por pessoas que gostam de servir e que estão atentas aos detalhes. E a gente vê isso nos detalhes de verdade. É aquela pessoa que entra no banheiro e deixa o banheiro melhor do que quando entrou. É quando vai falar com o cliente, estende e busca a necessidade além do que o cara falou. É igual se eu chegasse e dei um exemplo, certa vez que eu adorei. Fala, cara, você não chega no restaurante e fala, não, eu quero a minha carne 30 segundos de um lado, 30 segundos do outro, 30 na de água. Não é, cara. Você tem que entender a necessidade do cliente sem ele precisar abrir a boca. Ele quer mal passado e pronto, né? Ele quer mal passado, ele quer falar ponto menos, por favor, e tchau, deixa eu continuar minha noite agradável aqui, cara. Então a gente tem hoje, sim, esse DNA que é formatado por pessoas que gostam de servir umas às outras, porque a gente, eu acho que assim, todas as pessoas que saíram por algum motivo alheio. E todas elas, quando tem a oportunidade de falar, falam, nossa, eu tenho vontade de trabalhar com vocês. Vocês são muito uníssonos, vocês são muito... tem uma comunhão legal aí, entendeu? Então, acho que a galera gosta de estar no ambiente que a gente produz, tem a servidão entre umas às outras e com os clientes e gostam de construir resultado. Então, respondendo objetivamente, e é o que tem tudo a ver com a minha jornada, que é gostar de servir e produzir resultado. Porque no final das contas, no frigir dos ovos, o resultado vai falar mais alto. Você pode não gostar de fulano, beltrano, ciclano, mas o resultado dele chega na frente. E você é um cara que desde o dia que eu tomei essa decisão de fazer aquela ligação, acho que se eu já não te contei, eu conto de novo ou conto em primeira mão. Tinham outros escritórios que nos atendia. E aí, quando a pessoa falou, olha, eu tenho essas pessoas aqui que estão no mercado aí, vê lá com elas. Eu não hesitei, eu falei, esse daqui é o cara que eu sei. Esse cara que tem um fit cultural comigo. Então, eu já sabia, porque ia dar casamento nisso. E quando eu liguei, a gente daria para frente, foi história. Foi só história. Isso é legal pra caramba, porque a gente hoje já está com mais de 30 pessoas aqui no Rio de Janeiro com a gente, debaixo da nossa asa aqui. E se essas pessoas não se darem bem, o trabalho vai todo por água abaixo. Então, a gente faz um exercício muito grande para que essas pessoas estejam bem. Vai muito além da produção. A gente hoje custeia uma plataforma de saúde mental, onde a pessoa pode fazer terapia uma vez por semana. O El Hub, que a pessoa pode malhar. A gente oferece tudo isso. Tem uma verba para as nossas comemorações de final de ano. O nosso cliente interno, né, o nosso colaborador, a pessoa que está ali conosco, para a gente importa muito. Até porque eu tenho muito orgulho de dizer que hoje os 5 sócios patrimoniais entraram pela porta da frente, mas não entraram na cadeira de sócio. Os 5 sócios patrimoniais, incluindo eu e os outros 4, que é o William 1, Marcelo, Rodrigo e Gabriel, o William foi o único que entrou já advogado, os outros ainda eram estagiários. E, nesse momento, executam um trabalho muito melhor do que eu, mas muito melhor, muito melhor, muito. Então, essa história de que eu criei meu negócio, eu sei meu negócio mais que todo mundo, eu faço, eu aconteço, eu sou... Cara, isso está para trás. As pessoas estão chegando com sede, estão chegando fortes, e se você não for colaborativo, você fica para trás mesmo. Qual que é a diferença nossa para os escritórios tradicionais? Te dá oportunidade, remunera direito, né? Para a pessoa se manter aqui dentro. De vez em quando eu vejo uma pessoa, e eu tenho um exemplo que está muito próximo de mim aqui, que eu sabia que ela não queria ser advogada, mas eu não ia perder esse talento. Uhum. Eu falei, você não quer ir para o marketing, não? É isso aí. Você não quer ir para o marketing, não? E foi para o marketing. Mas eu não queria perder, eu não queria me afastar dela. E quando chegou no marketing, eu falei, nossa, mas daqui eu não ultrapasso muito. O que eu vou fazer? Preciso pensar em alguma coisa para essa pessoa, eu não posso perder esse talento. E aí eu notei da nossa necessidade hoje de ter um RD, um representante de diretoria mesmo, para falar a mesma língua das pessoas. Por mais que sejam só 30 pessoas, né, só entre muitas aspas, e já não consigo mais dar a mesma atenção para todo mundo, como eu dei para aqueles iniciais ali. Então,
Hoje, quem recebe o treinamento já não recebe mais por mim, recebe da Marcele, que é a nossa gestora operacional total ali, pessoa da nossa maior confiança de todas, que veio trabalhar com a gente. Eu quero relembrar a Marcele. Marcele veio trabalhar com a gente no meio da pandemia, onde estavam todos os funcionários de casa, nós falamos, só está eu e ele aqui dentro. Você pode escolher, você vem, fica isolado ali numa sala, ou você fica de casa. Ela falou, não, eu quero vir. E a Marcele vinha e entregava pra caramba, e hoje é a nossa pessoa da mais alta confiança. Eu confio mais nela que em mim. Mais ou menos assim. Então, a gente trata com muito carinho os novos talentos, né? Por isso que eu te perguntei como é que você faz, o que tem que ter para ter na sua equipe. E eu entendi, e aí se eu estiver errado você me corrige, eu entendi que você só quer uma mente treinável, um coração ensinável, uma pessoa que tem bons hábitos. A técnica você ensina, é isso? É isso aí. Eu acho que o talento, você pode até não ter talento, mas raça é obrigação. Tem uma música que fala isso, né? E é verdade. O talento, e tem um filme também que fala, né? Esses clichês que não são clichês, né? Não adianta o cara ser muito talentoso se ele não tiver a vontade, o apetite, o tesão na coisa. E aí não funciona mesmo não, cara. E outra, cíclico, você me falou muito bem. O que a gente propicia para os colaboradores é justamente porque não adianta a gente vender aqui que é uma Disney, que é a Gozolândia, não é trabalho duro, é trabalho sério, mas a gente está atento também às necessidades da pessoa, como por exemplo uma plataforma para a galera ter uma saúde mental adequada, cuidar da mente e do corpo, isso é fundamental. Fizemos inclusive o Gym Hats. O Gym Hats, que eu já me peguei vendo, porra, não posso deixar por causa desse ratinho aqui. Nós nos filiamos a um aplicativo que é o Gym Hats, que é um ratinho, que ele basicamente ele faz uma disputa de quem está indo mais à academia, quem está treinando mais. E tudo isso a gente faz para que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade de execução do seu próprio trabalho e possa se desenvolver, porque a gente não contrata ninguém que não possa um dia ser nosso sócio. É isso aí, e complementando, né, todas essas pessoas, em especial até a própria Marcele, que foi uma das pessoas que pelo momento por si só, e o apetite de chegar, chegou com tanto fecha o olho, eu lembro do dia que foi, eu vi tanto apetite nela que eu cheguei até brinco com ela e falo, cara, Cacá, essa menina fala muito, cara, mas foi a pessoa, assim, o meu braço direito, esquerdo, foi do começo, foi durante, está sendo e vai continuar sendo para a gente, inclusive, né? E ela foi um dos maiores exemplos disso, porque é alguém que estava sempre disposta a servir, com muito apetite a crescer, com muita vontade de transformar a vida, né? Dela e dos que ela ama, como é o meu caso, como é o seu, né? Não é diferente para ninguém aqui. E eu acho que ela quem é o retrato desse perfil de pessoa que chega e que vai seguir para justamente um dia. Não é ninguém contratado que não tenha, né, uma pretensão de ser nosso sócio. Isso é muito importante. Eu acho que a gente está se encaminhando para o final, William. Você quer deixar uma dica final para quem quer entrar nesse mercado? Você quer deixar uma dica para o síndico? O que você quer? Termina com uma parte interessante para nós. Bom, papo muito bom, tempo curto, mas papo muito bom. Primeiro de tudo, a gente conseguiu aqui num bate-papo bem rápido agregar tudo que diz respeito à porta para dentro e à porta para fora. E eu acho que isso faz parte até da decisão de muitos síndicos, porque às vezes eles fazem a escolha de escritórios tradicionais por conta do que é tradicional do nome. E a gente está numa outra era, amigo. A gente está num momento em que se você não calçar o sapatinho de quem está do outro lado, seja devedor, seja conselheiro, morador, locador, locatário, todo mundo, você tem que estar atento a todos eles. E, sobretudo, contar com a parte de inteligência artificial que está vindo e dominando. Então, se você deixar o tempo passar, você vai ser engolido. Então, para você síndico que está nos ouvindo, para você advogado, estagiário, primeiro de tudo, o direito condominial e imobiliário é um oceano azul. Há quem diga diferente e quem está falando diferente está falando besteira. Porque tem muito oceano aí para você explorar e óbvio, né? Tem escritórios profissionais e profissionais, mas eu acho que com muito afinco, dedicação e atenção às necessidades das pessoas e aquele apetite em servir, né? E sem esperar nada em troca. Eu acho que uma das coisas, quando eu comecei, inclusive, com você, e é uma coisa que você me ensina, às vezes é fazer por fazer. Quantas vezes eu vi você fazendo assembleia sem cobrar R$1, virando madrugadas para preparar o material de assembleia? Quantos meses nós estamos, nesse momento, advogando gratuitamente para um complexozinho de condomínios ali na Barra,
recém-entregues pela consultora e que a consultora não previu verba para advogado, não autorizou na convenção, e a gente está trabalhando de graça até a próxima assembleia, até o síndico poder aprovar a nossa contratação em assembleia, e a gente entrega. Eu acho que o segredo disso é que nossos colaboradores sequer sabem quem paga, quem não paga, quem paga muito, quem paga pouco, atendem todos iguais. E a gente tem essas regras aqui dentro. Essa conversa de hoje pode parecer que foi uma propaganda, mas, na verdade, essa conversa de hoje serviu para a gente relembrar, né, de onde a gente veio, ser grato ao caminho que a gente está percorrendo, ser grato ao momento que a gente está e saber que a gente vai seguir crescendo, porque crescimento é estratégia de sobrevivência. E é isso aí, pessoal. Obrigado, William. Obrigadão por estar aqui. Sei que você tirei horas preciosas do seu dia, mas vamos nessa. Muita honra, irmão. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Segue a nossa página, segue o nosso Instagram, atento aos nossos reels e todos os nossos movimentos, que tem muito conteúdo. E o novo host aí que firmou o compromisso público de estar aparecendo mais, vocês não perdem por esperar e acompanhar. Estou de volta. Valeu.